Olá, bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. O tema de hoje é o Brasil no pós-guerra, os governos de Dutra e Vargas. E o objetivo da nossa aula é exposição de aspectos do contexto nacional e internacional entre a Segunda Guerra Mundial e os governos de Eurico Gaspar Dutra e o segundo mandato de Getúlio Vargas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve algumas oscilações de posicionamentos diante do conflito. Com a nova orientação política do Estado Novo, a partir de 1937, o Brasil cortejou o autoritarismo, como outros regimes totalitários inspirados no fascismo italiano e no nazismo alemão, sendo que outros fatores de aproximação com os alemães foram a forte presença de colonos desta nacionalidade no sul do país e o interesse da Alemanha em nosso mercado. Vargas, mantendo neutralidade nos primeiros embates do conflito, tentava conciliar os interesses entre a Alemanha e EUA, que ainda não participava formalmente da guerra. Com as derrotas alemãs em solo russo e a entrada dos EUA na guerra, o posicionamento junto aos aliados pareceu inevitável e em 1942, com o bombardeio de alguns navios brasileiros, o Brasil declara guerra ao eixo, permanecendo junto aos aliados. O cenário nacional foi alterado no decorrer do conflito mundial e o país se movimentou pela união nacional. Quando Vargas recebeu apoio, inclusive, do Partido Comunista, ficando a nação em uníssono contra o nazifascismo. No cenário latino-americano, a partir de 1943, mais que outros países, o Brasil teve um significativo papel como aliado dos norte-americanos, demonstrando lealdade e engajamento quando solicitado. Foram cedidas bases aéreas e navais em nosso território, fornecemos matérias-primas e material bélico. Ao longo do conflito, com estabilidade de preços, além das tropas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, enviadas em 1944, para lutar ao lado das tropas norte-americanas, na Itália contra os alemães. Assim, com a integração aos interesses aliados, o Brasil pensou ser um parceiro especial junto aos EUA, com o desfecho do conflito em 1945. Porém, a conjuntura tomaria outros rumos no pós-guerra. Ainda imbuído das expectativas pelo fim do conflito internacional, no Brasil, as eleições de 1945 pareciam animar a população, agitada diante das perspectivas democráticas que sinalizavam a nova configuração de partidos no cenário nacional. Mais de 6 milhões de pessoas votaram nesta eleição, contra menos de 2 milhões em 1930. Getúlio Vargas, que renunciará, acaba por apoiar publicamente a candidatura a presidente de Eurico Gaspar Dutra, que vence as eleições, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Vargas, concorrendo a outros cargos, opta pelo Senado do Rio Grande do Sul pelo PSD. No período de redemocratização, de 1945 a 1947, se abria para os trabalhadores com esperança de justiça e liberdade. Esperança de justiça não era o mesmo que esperar a justiça. A volta à democracia implicava a invenção de direitos, que, por sua vez, implicava exigências de seu cumprimento, que dependia da organização e participação dos trabalhadores. Uma nova Constituição passa a ser organizada já no início de 1946, tornando o Brasil uma república federativa, organizada em 3 poderes, como bem conhecemos: executivo, legislativo e judiciário.
alguns temas ganham legitimidade, como a atuação política das mulheres e o voto, que passa a ser obrigatório aos maiores de 18 anos, alfabetizados e agora de ambos os sexos. Outros termos pouco avançaram, como o debate de uma lei sobre o divórcio, permanecendo a indissolubilidade do casamento pela pressão dos católicos e conservadores. A Constituição de 1946 manteve limitações que pouco contribuíram nas questões trabalhistas, sendo que um exemplo elucidativo refere-se ao direito de greve, que pela lei estava garantido, porém sua amplitude permanecia pouco definida. O que ocorreu nos anos seguintes foi que os direitos não eram estendidos às chamadas atividades essenciais, que passou a se referir a praticamente a maioria das funções dos trabalhadores. De qualquer forma, as esquerdas aproveitavam a abertura política e contavam com mais de 200 mil militantes, sendo o PCB o quarto partido do país. Ainda no ano de 1946, o governo brasileiro se coloca em negociação com o governo norte-americano em busca de empréstimos que considerava justo diante do apoio durante a guerra. No entanto, mais preocupados com o avanço dos soviéticos sobre Berlim e a recuperação da economia europeia, o Brasil acaba por receber efetivamente mais conselhos do que divisas. A postura norte-americana permaneceu neste período e nos anos seguintes, muito semelhante, indicando que o Brasil deveria inicialmente capitalizar recursos internamente e, se ainda houvesse necessidade de empréstimos no exterior, que estes fossem feitos não mais entre nações, e sim através de instituições para esse fim, como o Fundo Monetário Internacional e suas exigências e restrições. O espírito democrático, assim, pareceu durar pouco no contexto político internacional e, consequentemente, no nacional. O Plano Marshall, em 1948, realizou forte investimento norte-americano na economia e reconstrução dos principais países capitalistas europeus, sendo que já no início da década de 1950 a Europa estava reconstruída. Com isso, os interesses na economia latino-americana tendiam a decair, porém o alinhamento político permaneceu. A harmonia entre os antigos aliados contra o fascismo desmoronou, com a explicitação das divergências político-econômicas dos dois polos que marcaram o longo período da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética definiam cada vez mais acirradamente seus territórios e áreas de influência, arrastando essa linha divisória e inconciliável também ao Brasil. Dutra usa a justificativa do contexto internacional para desfazer a força reivindicatória dos trabalhadores, extraindo dos sindicatos as militâncias de esquerda. Entre 1947 e 1948, os comunistas brasileiros foram caçados e entram na clandestinidade, inclusive os legitimamente eleitos em 1945. A força do PCB nas ruas e nas urnas e a eleição de Adhemar de Barros, sem o apoio de legendas governistas, levariam o presidente Dutra a inserir o Brasil na Guerra Fria. Em maio de 1947, um decreto presidencial colocou o PCB na ilegalidade, e inúmeros sindicatos sofreram intervenção do Ministério do Trabalho, sobre a alegação de que deviam se afastar dos movimentos sociais. Dutra governou com as divisas acumuladas com as exportações para a Europa em guerra, apresentando uma roupagem liberal à política, diluindo, desfazendo a interferência do Estado. Afinal, o modelo americano de economia parecia bastante inspirador, mesmo com vários ajustes
Com vários ajustes, ao longo do seu governo, Dutra fez crescer a economia e o PIB, porém o preço foi pago pelo significativo aumento do custo de vida e pela repressão das classes trabalhadoras organizadas. Getúlio Vargas assumiu seu novo mandato presidencial em 1951 com promessas democráticas e com um discurso que o aproximava diferentemente das necessidades de cada estado, como fora em sua campanha, e das diferentes forças sociais. Com sua reeleição, reacendiam-se as esperanças de perspectivas econômicas mais efetivas, como numa tentativa de recuperação de antigos laços partidos com o capital internacional. Uma forte propaganda de cunho nacionalista tentava encontrar pontos em comum para o crescimento e desenvolvimento do país, destacando-se o petróleo. O vetor ideológico imperou no segundo período de Vargas. A campanha pela criação do monopólio estatal do petróleo foi decisiva para a generalização do entendimento sobre os limites do desenvolvimento industrial brasileiro, para além do tom nacionalista e mesmo ufanista que assumiu em vários momentos, representou uma ampla tomada de consciência dos problemas do subdesenvolvimento brasileiro. Resultou vitoriosa com a criação do monopólio, sendo aprovada pelo Congresso Nacional em 1953. Porém, a campanha parecia querer dizer: o petróleo, pelo menos, é nosso. De um modo geral, a produção industrial brasileira cresceu em pouco mais de 8% entre 1940 e 1952, alavancada pela indústria da borracha, material de transporte, metalúrgicos, químico e farmacêutico. No entanto, em 1952, a receita de exportação do Brasil contava ainda basicamente com produtos coloniais e o café perfazia 74% deste total. Neste desequilibrado arranjo, o desenvolvimento ficava muitas vezes condicionado à importação, uma vez que não se detinha a tecnologia necessária para a maior parte dos processos de produção. Em 1953, os desacordos da política nacional e a dificuldade de empréstimos junto à economia norte-americana fez Vargas ampliar seu discurso de caráter nacional. E o resultado foi uma reação americana ainda mais dramática, com a queda vertiginosa de concessão de empréstimos entre 1953 e 1957. O cenário político que Vargas enfrentava tinha extremos que ele pretendia conciliar, ou seja, controlar a inflação com medidas restritivas, ao mesmo tempo contornando a insatisfação das massas lesadas pelo aumento do custo de vida. A saída foi a proposta de nomear João Goulart como ministro do Trabalho, causando muitos descontentamentos pelo apreço que nutria pelos sindicatos. João Goulart assume o ministério em meio a uma série de greves organizadas por sindicatos, onde já perfilavam muitos comunistas que retornaram à militância após as perseguições do governo Dutra. Nessa conjuntura de greves e sinalizações do apoio de Jango aos trabalhadores, os militares que se ressentiam com o possível avanço das fileiras comunistas entre as massas trabalhadoras. Assim, após o anúncio de um aumento de 100% do salário mínimo, Jango foi substituído em 1954, ano em que Vargas se mantinha no poder já sob forte pressão. A oposição que se acirrava contra Vargas necessitava de uma manifestação mais explícita das Forças Armadas, que a levasse à deposição do presidente, o que pareceu se dar com a tentativa do assassinato de seu principal opositor, Lacerda, por seu chefe da guarda, Gregório Fortunato, em 23
no dia 23 de agosto, o Exército pede formalmente a renúncia de Getúlio, que no dia seguinte se suicida. O país, convulsionado por manifestações após a morte do presidente, foi guiado pelo vice Café Filho, que assumiu a presidência e encaminhou o país, garantindo as eleições de 1955. Bom, aqui vem falar, né, que o governo brasileiro, né, se coloca em negociação com o governo norte-americano em busca de empréstimos que considerava justo diante do apoio durante a guerra, porque o Brasil é dependente, sempre foi dependente. Até no período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil dependeu da negociação dos norte-americanos. Mas o Brasil recebeu mais conselhos do que divisas. E o Brasil deveria utilizar o Fundo Monetário Internacional e suas exigências e restrições, né? Então, o Brasil ele se encontrou num estado bem complicado, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, e Vargas, né? A oposição contra Vargas estavam querendo que Vargas saísse do poder e muito mais. Então, deu para você aprender com a aula de hoje? Então, se você aprendeu, se você achou interessante, se você achou interessante e se você aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau!